Hoje é terça-feira, dia de fatos da semana. Já estou com o doutor Eduardo Leite aqui, tudo bom, meu querido? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu tô ótimo. Você está ótimo Eu agora também, também. graças a Deus, Isso que é zerada. importante. Tô zeradinha, Felizmente, graças a Deus. né? Graças a Deus. Felizmente, né? Vamos começar de novo mesmo, porque meu ano tá começando hoje, né? Então agora chega, né? Não Eu tá falei que a pronta bruxinha... pra outra, né? Não, deixa pra lá. A bruxinha que passou pela minha casa já tá longe, já, graças a Ainda Deus. bem. Falando em bruxa, gente, tem bruxa solta pra todo lado nesse país. É o que mais tem, né? Meu Jesus. São as bruxas de plantão. Que a gente quer exorcizar, mas fica difícil, né? Tem muita bruxa, esse é que é o problema, né? Esse que é o problema, que na verdade você não consegue extirpar todas elas, né? É. E vai ser muito difícil conseguir eliminar todas. Eu também acho, mas é importante que os nomes delas estão aparecendo, pelo menos, né? Vamos lá falar primeiro de um assunto que eu quero que o doutor Eduardo explique um pouco melhor pra gente. Vamos falar a respeito das pedaladas fiscais. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tem um prazo agora de 30 dias, que já está rolando, inclusive, né? Foi na semana passada, né, que eles deram esse prazo, para que a Dilma Rousseff explique o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Por que que, né, está faltando dinheiro, por que que a gente está entrando nessa crise toda, por que que eles provisionaram uma coisa e na verdade tem outra, por que que pegou dinheiro de banco para pagar as contas da população, enfim, tudo isso ela vai ter que explicar. Mas antes de mais nada eu quero que você explique para as pessoas que estão vendo nos telejornais, nos noticiários, tentando entender o que significam as pedaladas fiscais, para que as pessoas entrem bem dentro do assunto, doutor Eduardo, por favor. Regiane, você sabe que o Brasil, ele vive um momento de extrema fragilidade. E por que isso? É importante nós fazermos algumas comparações, tá? Dentre elas, o que o Brasil está passando hoje com essas pedaladas, com essas supostas reprovações de contas, enfim, todo esse emaranhado de situações que veio ocorrendo no Brasil, é muito semelhante ao que a Grécia passou. E a Grécia, na verdade, entrou numa recessão e que hoje corre sair risco. até hoje, né? E as pedaladas fiscais também foram dadas na Grécia. É muito importante fazer essa comparação, por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo na Grécia depois de tanto tempo de recessão, né, de tentativa de equilibrar o país. Hoje corre o risco de sair da zona do euro. Tudo isso, obviamente, vai praticamente uma situação vai se agravando cada vez mais se eventualmente hoje a Grécia sair daquela zona do euro. E o Brasil, ele está passando a mesma coisa, pelo menos no início. Essas pedaladas fiscais que vem sendo mencionada e muitas vezes não se explica de forma mais objetiva, nada mais é do Brasil nesses últimos anos, nessa última década sobretudo, né, entrar no cheque especial constantemente, ou fazer a rolagem da dívida pedindo empréstimo para bancos públicos o tempo todo. Então essa pedalada fiscal é exatamente isso, ou seja, vai pagar Bolsa Família, vai pagar a Previdência, vai fazer Minha Casa Minha Vida com dinheiro de bancos. E esse dinheiro de bancos, quem paga na verdade são os bancos, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né, o BNDES que entra com os financiamentos dos PACs da vida. Então o que acontece? Os bancos vão lá, arcam com essa despesa, entra no cheque especial e o governo, o Tesouro Nacional não repassa esse dinheiro. Consequentemente, o que acontece? Há uma inadimplência do próprio governo. O governo não consegue pagar, o Tesouro não consegue repassar o dinheiro e essa dá uma característica, ou seja, uma impressão de que esse dinheiro que saiu dos bancos públicos é um dinheiro emprestado pelo governo, ou seja, o governo foi lá e fez um financiamento. Vai dar um calote no banco, né? Então arrola essa dívida. E o que na verdade o Tribunal de Contas da União fez pela primeira vez? Isso acontece, não existe nenhuma menção, a não ser em 1930 e pouco, que houve na verdade uma tentativa de reprovação das contas públicas naquela ocasião, na década de 30, né? E hoje nós estamos vivendo exatamente isso, por quê? Porque na verdade tem que sanear. E o que é mais grave,
Ou seja, o TCU está analisando e deu os 30 dias para a presidente se explicar com relação a essas pedaladas fiscais, 2015, ou seja, nós estamos, as pedaladas elas continuam, né? Então esse é o grande problema, tanto é que a oposição ontem já protocolizou no TCU para que o TCU investigue a continuidade dessas pedaladas. E o que acontece? O buraco vai ficando cada vez maior, né? Claro. E mais profundo. Né? Hoje, só para você ter uma ideia, o dinheiro que foi, a economia que foi anunciada pelo ministro do Planejamento algumas semanas atrás, aonde na verdade tem que haver uma redução de 70 bilhões, o governo já deve, em função dessas pedaladas, 40 bilhões. Então, o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, não vai fechar de novo as contas de 2015. Consequentemente, o que acontece? Há todo um recuo, né? E sem falar de que tem investidores, pessoas que estão investindo na moeda, ou seja, na dívida do Brasil, nos títulos do governo. E, consequentemente, esses investidores, eles são todos de fora, ou seja, mercado internacional. Então, o que acontece? Eles passam e têm um temor maior, a credibilidade do Brasil diminui a partir do momento que o governo não honra com essas dívidas. Porque, na verdade, quando você paga o Bolsa Família, quando você investe dinheiro na minha casa, minha vida, dinheiro do Fundo de Garantia que é retirado, né, porque isso não é um dinheiro que pertence ao governo, é um dinheiro que pertence ao trabalhador. É o que a gente está pagando para então, o governo pagar essas contas. Ele retira aquele dinheiro do Fundo de Garantia para investir em alguma coisa e não devolve aquele dinheiro. E o governo tem que tirar. E o mais grave, muitas despesas que foram feitas não se encontravam no orçamento. Ou seja, não tinha previsão orçamentária. Se gastou dinheiro sem previsão orçamentária. Estavam fazendo um forrobodó completo no nosso Mas isso em relação ao 2014, é até explicável, não sob o ponto de vista fiscal. Né? Por quê? Porque, na verdade, era um ano eleitoral. As obras tinham que ser inauguradas, todos os programas sociais, eles não poderiam sofrer, não poderiam interromper, não poderiam sofrer nenhuma situação que pudesse colocar em dúvida o funcionamento deles, o funcionamento do governo, mas, sobretudo, o risco da reeleição da Dilma. Então, esse era o problema, esse era o foco. Por isso que, na verdade... mais ainda no passado. Por isso, então, o que acontece? Se nós estamos falando em 70 bilhões de economia, ajuste fiscal e daí por diante, para o ano de 2016, isso vai aumentar. Por isso que o ministro Levi, ele está muito preocupado que essas contas não fechem. Por quê? Porque, na verdade, já tem um rombo lá atrás, da gestão passada. Tá. E esse rombo, ele continua e persiste em 2015. Então, esse é o grande problema. Ou seja, entrou no cheque especial, o banco, na verdade, cancelou o cheque especial, está no vermelho e não tem como pagar. Não tem mais onde tirar. E nós estamos falando de muito dinheiro. Nós não estamos falando de bilhões de reais. Vamos ouvir agora o comentário do Pedro Fassoni Arruda. Ele é professor de Ciência Política da PUC de São Paulo e ele vai comentar com a gente quais são as consequências disso tudo que o doutor Eduardo está falando agora, dessa não aprovação das contas pelo governo federal. Como é que o Brasil começa a ser visto no exterior? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, é preciso levar em consideração que as contas do governo federal ainda não foram reprovadas. O relator do TCU, ele deu um prazo de 30 dias para o governo federal explicar e só a partir desse momento, a partir de expirado esse prazo, é que o tribunal decidirá se aprova as contas públicas, aprova com ressalvas ou então rejeita as contas do ano passado. Então, quem dá a palavra final não é o Tribunal de Contas da União, e sim o Congresso Nacional, que é a quem cabe, em última instância, avaliar a prestação de contas do governo federal. Com relação à credibilidade do governo diante dos credores, dos investidores estrangeiros, também o impacto não é muito grande. Para os investidores, aquelas pessoas que são, por exemplo, portadoras de títulos da dívida pública da União, o governo vem honrando esses compromissos e pagando os credores. Com relação aos investidores, o Brasil é um país, um mercado muito importante para as empresas estrangeiras, enfim, então não atrapalha esses investimentos porque tem um marco jurídico bastante seguro para que essas empresas possam fazer investimentos. Não é a primeira vez que o governo federal
faz uma espécie de maquiagem nas contas públicas, isso já vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada em 2000 e já nos anos seguintes, em 2001 e 2002, que foram os 2 últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, também houve um atraso no repasse do Tesouro para alguns bancos públicos. Uma coisa é atrasar, outra coisa é não pagar, né? Agora, vamos entender essa história da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí a gente fica imaginando por que tem um monte de lei que é aprovada nesse país e não pega. Se nem quem faz as leis, quem aprova, quem assina embaixo, consegue colocar essas leis em prática. A Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, como ele acabou de falar, ela foi feita, inclusive, para que a gente conseguisse controlar os índices de inflação. Então, a gente começa a imaginar que a inflação já não está nos índices mais bonzinhos, a gente já está com medo, porque o nosso dinheiro está valendo cada vez menos, a gente está com o poder de compra bem comprometido, já antes da bomba estourar. Como ele falou, ainda as contas do governo ainda não foram reprovadas, né? O TCU ainda está avaliando e tudo mais. Vamos supor que a bomba estoure. Essa lei não sendo respeitada, a gente pode ter uma inflação galopante de novo, doutor Eduardo? Não, sem dúvida, essa lei ela foi criada justamente para fazer o controle da inflação. Agora, como bem colocado pelo especialista, o TCU ainda não reprovou. Ainda não reprovou. Mesmo porque o TCU ele pode reprovar, mas como o TCU é um organismo de auxiliar do Congresso Nacional, quem tem que reprovar efetivamente é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, Senado e Câmara reprovando as contas de 2014 pode criar aí uma situação de impedimento, ou seja, do chefe do Executivo, que é a presidente da República. Então pode, eventualmente, desencadear um processo de impeachment pelo descumprimento da lei de orçamento, a lei de fiscal, né, de controle fiscal. Então, o governo não pode gastar mais do que recebe, é óbvio, né? Senão fica no vermelho. E é o que acontece. Então, o que nós podemos tirar de proveito do que nós estamos passando é que, se efetivamente o governo não sanear estas contas, nós temos 2 questões. Primeiro, o retorno da inflação. E a questão, obviamente, da responsabilidade da presidente Dilma, podendo aí desencadear um processo de impeachment pelo descumprimento da lei vigente no país. A Operação Lava Jato colocou na cadeia, como a gente tem visto aí ao longo dessa semana, 2 dos maiores empreiteiros, né, do país, que são justamente os dirigentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Confira aí. Na última sexta-feira, agentes da Polícia Federal deram início à 14ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Erga Omnes. Essa nova etapa tem como alvo as empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e investiga vários crimes, como a formação de cartel, fraude a licitações, corrupção, entre outros delitos. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas tinham um esquema sofisticado de corrupção ligada à Petrobras, envolvendo o pagamento de propina a diretores da estatal por meio de contas bancárias secretas no exterior. Bom, um dos 2, se eu não me engano, foi o dirigente da Odebrecht, disse no momento da prisão que se ele não saísse logo, teriam que construir ali mais 2 celas junto com a dele, né? Que ele ia acabar entregando mais gente aí. Como é que vai funcionar essa 14ª fase da Operação Lava Jato? Foi o pai, né? Que é muito mais, eu diria, perigoso. Porque ninguém quer ver um filho preso. O pai, né? do Marcelo Odebrecht foi preso, né? Foi ele que fez essa declaração, que na verdade teria que construir para ele, o pai, e mais 2 celas para cada uma das pessoas que também A gente não vai citar o nome, mas quem leu as reportagens nas revistas aí sabe de quem a gente está falando. Me conta, como é que vai ser agora essa 14ª fase? Pegou os grandes figurões agora mesmo. Né? O que acontece é o seguinte, nós já tínhamos feito essa previsão desde quando foi deflagrada a questão da Operação Lava Jato, né? Ou seja, entrou na 14ª fase, não vai parar por aí. Eu acho que apurar o desvio de 10 bilhões é muita grana. Da Petrobras, ou seja, requer muito trabalho e requer muito talento na investigação. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que é importante que todo processo, ou seja, o processo
judicial, ele tem que ser respeitado, os direitos constitucionais daí por diante. Né? É óbvio que você não pode prender de uma forma desavisada ou deliberada, sem obviamente cumprir os preceitos legais. Isso eu acho que é importante. Dá vontade de colocar todo mundo na cadeia, mas precisa agora, respeitar. O que acontece? Por que ela está tendo essa evolução, né, a Operação Lava Jato? Porque, na verdade, na medida em que vai se investigando nas apreensões, nas buscas e apreensões de documentos fiscais, documentos das empresas, computadores, vai se buscando mais provas, mais indícios. Então, essas prisões, essas buscas coercitivas de testemunhas, essas buscas de documentos, elas são amparadas por indícios que apresentam e, obviamente, o Ministério Público Federal pede a prisão, ou seja, pelo menos representa na prisão preventiva ou temporária, né? Porque preventiva não tem prazo, né? E temporária ela tem validade por 5 ou renovável por mais 5 dias ou no máximo 30 dias. E então essa construção de provas ela está sendo feita, né? E na medida em que vai avançando, vai aprendendo mais gente. Agora, é óbvio, nós estamos tratando de duas pessoas, de dois presidentes, né, da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, que são as maiores empreiteiras do país. O que, obviamente, estão diretamente ligadas a toda a estrutura logística do país, a infraestrutura. Né? Não, então, a gente pode ir além, porque elas são, na verdade, influentes no mundo. Né? Aonde o Brasil tem relações, a gente conseguiu perceber que elas também têm vários tentáculos aí em outros países também. Né? Então, sem dúvida. Agora, o Marcelo, tanto o Marcelo quanto o Otávio, o Marcelo Odebrecht quanto o Otávio Marques Azevedo ainda não foram ouvidos. Hoje, essa madrugada, terminou a oitiva de 4 pessoas que tinham sido presas temporariamente, né? Porque como prisão vence amanhã, então obviamente elas vão ter que ser liberadas ou vai ser prorrogada a prisão temporária por mais 5 dias. Vai tudo depender da convicção do Ministério Público e do juiz naquele momento. Então, acredito que até quinta-feira, tanto o Marcelo Odebrecht quanto o Otávio Azevedo, os presidentes das duas empresas, das maiores empreiteiras do país, eles vão ser ouvidos. Aí nós vamos ficar sabendo do que de fato eles têm para revelar, né? Se é que vão revelar alguma coisa nesse primeiro momento. O delegado responsável e o próprio Ministério Público, eles não acreditam que nesse primeiro depoimento há uma quantidade de informações que possa revelar todo o esquema de corrupção. Eles não acreditam, né? Por quê? Porque, na verdade, tem que ter todo esse lapso temporal para poder amadurecer, né? E, sobretudo, se eventualmente eles quiserem fazer o uso, né, da delação premiada, também poderão fazer a qualquer momento. Então, eu acredito que essa é mais uma fase. Essa não vai terminar nessa 14ª, nós vamos ter a 15ª, 16ª e assim vai avançar e, obviamente, até chegar a uma conclusão e saber aonde é que foi parar esses 10 bilhões de reais desviados da Petrobras. Então, eu acho que é isso que... Tem muito dinheiro para aparecer ainda, né? É isso que nós temos a colocar nessa 14ª operação. E a gente vai continuar acompanhando, sem dúvida nenhuma. O doutor Eduardo vai voltar para conversar com a gente sobre esse e tantos outros assuntos. Vou convidar você também a continuar o contato com o doutor Eduardo através do Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada pela presença. Você está sempre em dias importantes aqui também, né? No aniversário do Revista, no meu aniversário, coisa boa. Mas tem que ser, né? Obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Senão não tem. Muito bom. Adoro ter você aqui. Obrigada. Até a próxima. Tchau.